Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Esta é uma obra para levar a palavra do Senhor e orações pelas famílias. Ajudem a divulgar, compartilhem, inscrevam-se no canal e recebam orações diárias pela saúde e prosperidade de Deus em todas as áreas da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 47. José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã, com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence, e estão agora em Gósen. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen. E se você vê que algum deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó. Quando José levou toda a sua família, e o faraó deu-lhe a melhor terra, o melhor lugar para eles morarem, ficou claro que quando uma pessoa ela é abençoada, toda a sua família ela recebe também a bênção. Por causa de todos foram abençoados. Havia uma fome muito grande na terra, e a família de Jacó, por causa do seu filho José, todos foram beneficiados. Aqueles irmãos de José que o traíram, que fizeram aquele mal para José, foram perdoados e viveram o melhor desta terra, junto com o irmão e com o pai. Sabemos que toda bênção ela vem através da obediência. Quando somos obedientes ao nosso Pai, Ele nos vê com compaixão, com muito amor, e o Pai se alegra com as atitudes de um bom filho. Qual pai aqui na terra que não se alegra quando um filho, uma filha faz o que o pai pede, faz? É um bom filho em todas as áreas. É um bom filho em educação, em respeito aos seus pais, respeito ao próximo. É uma pessoa que desde criança tira notas boas na escola e vai crescendo com uma boa conduta. Quando vai casar, pede a Deus para que Deus o abençoe e coloque uma pessoa boa em seu caminho. Isso é uma doutrina, isso é uma coisa que vem do coração da pessoa, que Deus toca em todos os corações, mas tem uns corações que infelizmente não se abrem. Aí o que acontece? A pessoa não faz a vontade do Pai, ela vai por caminhos tortuosos. Começam com pequenas palavras, com agressividade, às vezes, com problemas, começa a dar problemas aos pais na casa, desde criança, não quer saber de estudar, e
não é um bom coleguinha, às vezes, para os coleguinhas, começa a mudar o comportamento e a família fica sem entender. Vamos prestar atenção nas nossas crianças e adolescentes hoje em dia, nas escolas. O que acontece nas escolas? Não ser aqueles pais que quando uma criança ou adolescente chega em casa falando que o professor brigou, que não podemos ir na escola brigar com os professores, devemos escutar os professores para saber o que realmente aconteceu. Porque, às vezes, um jovem, um adolescente ou mesmo uma criança, ela faz uma coisa errada na escola e depois, quando o professor ou o coordenador da escola, a coordenadora vai falar com aquela criança ou com o adolescente, ele não aceita que ele errou. Então ele briga, ele discute e hoje muitos alunos batem até nos professores e às vezes são expulsos, a escola não aceita mais por causa do mau comportamento. Às vezes a criança ou o adolescente começa a bater nos coleguinhas e devemos olhar e devemos corrigir desde criança, não com pancadaria, não com xingamentos. Devemos orar a Deus, pedir a Deus que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria na educação dos nossos filhos. Porque um só, às vezes, numa família, é uma grande bênção, que é aquele que estuda, que obedece, que faz tudo certo, que está no caminho do Senhor. O caminho do Senhor não é nada difícil, não é nada daquilo que as pessoas imaginam. Agora não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer coisas erradas, é simples. Porque o mundo, a terra que Deus nos deixou, ela é maravilhosa. Como se diz, onde se planta, tudo dá, tudo de bom na nossa terra. Infelizmente, as pessoas, ao invés de usar as coisas para o bem, tem uma parte que usa para destruir, que foi o que fizeram com José, só que não conseguiram. José se sobressaiu. Por que José se sobressaiu? Pelo amor que ele sempre teve ao Senhor, aos pais dele, sempre foi um bom filho, bom coração, boa conduta, tanto que tudo que entregaram na mão de José, José fez prosperar, porque uma pessoa, quando ela é honesta, ela não pega nada de ninguém. Ela não inveja a vida do outro, ela não perde tempo com a vida do outro, ela cuida da dela e cuida de tudo aquilo que foi entregue na mão dela. Então foi o que José fez. Quando um pai e uma mãe recebem uma reclamação da escola, tem que ir na escola, precisa ir na escola e ouvir. E se o filho fez coisas que não deveria, conversar com o filho, tirar alguma coisa que ele gosta, mas não praguejar aquele filho. Porque às vezes a família recebe uma notícia que não é boa, briga na escola, briga com os professores, chega revoltado ainda em casa, bate no jovem ou na criança, fala xingamentos e aquilo se torna um horror. Vamos aprender a abençoar a nossa família. Porque não é que uma criança ou um adolescente fez uma coisa errada, que o mundo acabou, que a vida dele está destruída, nem a da família. De forma alguma. Vamos orar a Deus e pedir para proteger as nossas crianças, nossos jovens, e que dê um bom coração para eles, que o Espírito Santo de Deus toque com seu amor e poder, e daí a vida deles se transforme. Porque quantas pessoas deram trabalho quando eram crianças, mas foram crescendo e se tornaram grandes estudiosos, grandes gênios da inteligência, e mudou toda a vida dele e toda a vida da família. Tem vários exemplos, mas nós temos que também nos apegar com Deus, que é o principal até para nós mesmos.
pedirmos a bênção do Senhor todos os dias, que o Senhor nos abençoe grandemente, que o Senhor abençoe grandemente a nossa família, o nosso lar, os nossos bens. José, tudo que tocava prosperava. Senhor, em nome de Jesus, nos dá a bênção de um coração bom, de um coração generoso, de um coração puro que te agrade. Isso é o primeiro que Deus quer, que é um coração sem rancor, sem ódio, sem vontade de se vingar daquele que fez mal, mas um coração que seja amoroso, que saiba da sua pequenez diante do grandioso Deus, diante do nosso grandioso Pai, que a gente saiba da nossa pequenez e saibamos dar o nosso melhor para o nosso Pai. O que é o nosso melhor para o nosso Pai? É mostrar que está seguindo os passos de Jesus. O que foi que Jesus fez no mundo? Jesus curou pessoas, Jesus levou a paz onde tinha guerra, Jesus não julgou, Jesus não deixou que atirassem pedras naquela mulher adúltera, que ao invés de estarmos jogando pedras e estarmos criticando as pessoas e só falando mal, que nós olhemos para nós mesmos, que olhemos quantas vezes nós erramos na vida e o Senhor nos perdoou. Então não vamos ficar falando isso. Se acontece algo, ou na família, ou com um conhecido, conhecida, vamos orar pelas pessoas, vamos orar pelas famílias, por aqueles que estão no caminho errado, porque quando eles voltam para o caminho certo, tudo muda em volta daquela família. Se José tivesse um coração rancoroso, José ia mandar matar os irmãos, José ou ia fazer deles escravos, ia fazer maldade com eles, ele ia se vingar, mas isso não ia agradar a Deus. Deus deu essa grande bênção para o José, porque ele sabia que o nome do Senhor ia ser glorificado através de José. Quando fazemos boas obras, aparece logo o nome do Senhor, do nosso Deus, porque tem pessoas que não acreditam que acontece hoje em dia os milagres, mesmo aqueles milagres que aconteceram quando Jesus esteve na terra. Quantos milagres já ouvimos falar, que Deus ouviu a oração dos seus filhos, o clamor, que uma pessoa já estava à beira da morte, já estava desenganado, e os médicos falaram, agora só um milagre, porque não tem mais o que fazer. E de repente aquela pessoa ficou boa. E até os médicos ficam impactados. E eles hoje em dia reconhecem que as pessoas que oram são pessoas mais saudáveis, são pessoas que têm mais passividade, que têm tudo de bom dentro daquela pessoa e tem mais chances, tanto a família como ela, de ter uma vida longa, com mais saúde, mais prosperidade, porque todo aquele que busca a Deus, que tem uma comunhão com Deus, ele tem os resultados. E acontecem muitos milagres. Quantas pessoas fizeram exames e apareceu nódulos e era câncer, e depois, em meio ao tratamento, faz um novo exame e os médicos falam, não existe mais nódulo, não existe mais nada, desapareceu. Mesmo antes de fazer uma cirurgia, não tem mais câncer. Isso é a mão poderosa do nosso Deus, porque Ele que nos fez. Então está muito claro para a gente que procurar a Deus e fazer o bem é a melhor coisa para um filho de Deus. É clareza nas tomadas de decisões. Às vezes a gente está de cabeça quente, vai tomar uma decisão errada e o Espírito Santo de Deus toca e a gente fica calmo,
aquilo passa, quando vai embora aquela tempestade, e a gente fala: graças a Deus que eu não falei coisas que eu não devia, graças a Deus que eu não fiz coisas erradas. E é o Espírito Santo de Deus que toca nos filhos de Deus, toca em nós, e nós não caímos naquele abismo. E quando passamos por dificuldades, como José passou, grandes dificuldades, foram anos, não foram dias. E sem ele fazer mal, ele simplesmente conseguiu passar, que foram anos terríveis para ele, de tantas injustiças, de falsos que levantaram para ele, de vender. Ele foi vendido como escravo pelos irmãos. Primeiro jogaram no poço, depois venderam ele como escravo. O homem que comprou colocou ele para trabalhar para ele. Ele se destacou no trabalho. A esposa dele, do Potifar, se apaixonou por ele. Ele não quis fazer coisas erradas, porque às vezes uma pessoa trabalha em um lugar e outras vão e convidam para fazer coisas erradas no trabalho, e aquela pessoa que não aceita, ela é julgada, e às vezes ela perde até o emprego, porque ela arruma inimizade com aqueles que chamaram ela para fazer coisas erradas no trabalho, e ela não aceitou. Então, aqueles colegas de trabalho que fazem coisas erradas já ficam tramando coisas horríveis, até que faz com que aquela pessoa perca o emprego. Mas lá na frente tem a recompensa. Aquele que é fiel ao seu trabalho, primeiro a Deus, porque quando estamos sozinhos, podemos fazer qualquer coisa, não tem ninguém olhando, então podemos fazer qualquer coisa. Só que temos um Deus que ele é justo, é poderoso, e ele vê tudo o que fazemos, mesmo se eu estiver sozinha em um ambiente, em qualquer lugar. Ele vê tudo o que nós fazemos, e tudo o que fazemos vai se acrescentando a uma conta. Tem aquilo que são plantações boas e tem as más plantações. Então, vamos escolher as boas plantações. Às vezes, nos custa ser fiéis. Porque se tem um grupo que quer fazer uma coisa errada e você está no meio desse grupo e você sai, aquelas pessoas, ou jovens ou as crianças, às vezes, se sentem impulsionadas para fazer coisas erradas, porque ela está num grupo que todos falam: se você não fizer, nós não queremos mais brincar com você ou ficar com você. Aí a criança ou adolescente acha que é obrigada a fazer, senão vai perder a amizade dos colegas, dos coleguinhas. Então, é aí que devemos orar pelas nossas crianças, orar pelos jovens e falar para eles: olhe, não faça coisa errada, porque Papai do Céu está olhando lá de cima, Ele está vendo tudo, e aqueles seus coleguinhas vão ter consequências ruins. E se você não faz, você vai ter boas consequências, ainda vai dar bons exemplos para eles. E quando todos descobrirem que eles fizeram coisas erradas e que você fez a coisa certa, você vai ser muito mais amado, elogiado pelas pessoas, e Papai do Céu vai te presentear lá na frente, que foi o que aconteceu com José. José não fez coisa errada com o patrão dele, não ficou com a esposa do patrão, honrou primeiro a Deus, depois ao patrão dele com maior respeito. Só que jogaram José na prisão, porque acreditaram na mulher. Mas olha a honra que Deus deu para José. Quando José saiu da prisão, ele foi direto para o governo, direto para o palácio do faraó, e ele governou o Egito. Ele, abaixo do faraó, ele era o primeiro, ele era o único que decidia tudo o que acontecia no Egito. Então, pessoas que acham
que fazer a coisa errada junto com os outros é o melhor, não faça. Não vá junto com o que os outros falam. É o chamado efeito manada. Para onde uma boiada vai, a pessoa vai junto. Não vá. Seja o único a dizer não, eu não vou fazer coisa errada. Porque José, ele se sobressaiu de todos, porque era um homem generoso, um homem honesto, não fazia coisas erradas. Mesmo que as pessoas chamassem ele para fazer coisas erradas, ele não fazia. Então, Deus entregou para ele uma terra inteira. Entregou para ele o governo do Egito inteiro. E todos se curvavam a José, inclusive aqueles que fizeram mal para ele, os irmãos. Mas José continuou sendo bom. José não foi se vingar dos irmãos. Por isso que Deus tinha escolhido José. Imagina se Deus escolhesse um dos irmãos de José. José ia ser o primeiro a ser morto, junto com os outros, porque pessoas orgulhosas, elas não aceitam aquelas pessoas que elas acham que é uma ameaça para elas, elas querem destruir a todo custo. São invejosas, orgulhosas, elas não aceitam que outra pessoa tenha outras qualidades, ela quer que toda a atenção seja para ela. E é uma pessoa má, porque ela trama pelas costas, ela bate no ombro ou abraça na frente de todo mundo, como os irmãos de José não ameaçaram José na frente do pai. Eles pegaram José de surpresa, fora, longe do pai. Então vamos orar e pedir a Deus que afaste toda traição das nossas vidas e das nossas famílias, e que nos dê um bom coração. E vamos cuidar bem de tudo que Deus entregar nas nossas mãos, sermos fiéis. Embora outras pessoas cometam injustiça com você, não olhe para isso, olhe para Deus, olhe para os céus. Foi Ele quem fez os céus, o mar, as estrelas. Ele fez tudo. Ele deixou o sol lá, no cantinho dele. O sol, ele não cai em cima dos outros planetas da Terra. Quem segura o sol, quem fez tudo bem feito, foi Deus. E Deus pode mudar as nossas vidas. A cada minuto que Ele quiser, haverá mudança em vida dos filhos deles. Vamos agradecer e engrandecer o nome do nosso Pai. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos e engrandecemos, Pai, o teu santo nome. Santo és tu, poderoso, grandioso és tu, amoroso Pai, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e nos abençoa grandemente. E onde essa tua palavra chegar, Pai, que chegue com ela a cura, a libertação, o amor, a paz que excede todo o entendimento, prosperidade do Senhor em todas as áreas da vida dos teus filhos. E a bondade, a misericórdia, a fartura, entre no seu lar, a abundância do Senhor, e que você e sua família caia na graça de Deus, que a graça do Senhor te baste, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém.